São tempos estranhos. O presidente do STF comparou edição jornalística à censura e defendeu que seria papel da Suprema Corte trabalhar como um editor da nação inteira. Temos que falar sobre isso e tem mais. A nova lei do gás pode ser um passo importante para a abertura desse mercado. O Banco Central lança a cédula de R$200. E será que os bilionários ficaram ainda mais ricos com a crise da Covid? Um estudo da Oxfam ganhou as manchetes com essa mentira. Hoje vamos conhecer ainda Leonardo Souza, líder Livres em Natal, com comentários de Marcelo Sassur, Isabela Patriota, Débora Bizarria e Renan Pierre. Veja agora o Livres Notícia. Em um webinar promovido pelo portal Poder 360, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, produziu uma pérola de deturpação do princípio da liberdade de expressão. Todo órgão de imprensa, o Poder 360, ele tem censura interna. Em que sentido? O seu acionista e o seu editor, se ele verifica ali uma matéria que ele acha que não deve ir ao ar, porque ela não é correta, ela não está devidamente checada, ele diz não vai ao ar. Aí o jornalista, funcionário dele, disse, mas eu tenho a liberdade de expressão de colocar isso ao ar. Entendeu? Não é à toa que todas as empresas de comunicação têm códigos de ética, têm códigos de conduta, têm códigos de compromisso. Nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. Não, ministro. Não cabe ao STF o papel de ser editor de um país inteiro. Eu confesso que eu fiquei estarrecido com o fato do presidente da Suprema Corte do país revelar uma visão tão grotesca sobre liberdade de imprensa. A própria ideia de ter um editor de um país inteiro é autoritária e absolutamente incompatível com o espírito de uma democracia liberal que pressupõe pluralismo e diversidade de visões. Comparar o processo profissional de edição e aperfeiçoamento do conteúdo jornalístico com a prática de censura é um ataque ao próprio jornalismo. A edição é um ato próprio do exercício da liberdade de imprensa. Sem edição, não existe imprensa profissional, que é um pilar essencial da democracia liberal. Já a censura, ministro, é o oposto disso. É a mais grave violação da liberdade de imprensa. A edição, ministro, é o trabalho livre da sociedade plural, sujeita à concorrência e apreciação dos leitores. A gente precisa ter diversas edições concorrendo pela preferência do leitor. A censura, por outro lado, é a imposição do silêncio pela força do Estado que parte de uma premissa monopolista da verdade, uma visão única que é levada à frente. Em outras palavras, edição é liberdade, censura é escravidão. Por isso, nós do Livres repudiamos essa manifestação autoritária e reforçamos a importância da autocontenção institucional que tem que ser exercida pelo Pleno dos STF. Lembrando que, caso isso não seja suficiente para conter abusos de ministros isoladamente, cabe ao Senado a responsabilidade de atuar em prol do equilíbrio entre os poderes, sempre, obviamente, nos termos da Constituição. Essa visão do Supremo como editor da nação traz como premissa uma postura de uma espécie de poder moderador que simplesmente não existe na nossa Constituição. O debate é complexo e por isso hoje vamos trazer a visão de um associado do Livres que também está preocupado com esse momento turbulento que nós vivemos, mas discorda um pouco da visão que eu trouxe na segunda-feira. Então vamos ouvir o comentário do advogado e associado do Livres, Marcelo Sassur. Por falta de expressão melhor, podemos dizer que a interpretação constitucional no Brasil vive um momento de exuberância irracional. Isso porque diversos grupos políticos tentam enxergar no seu texto algo que ele não contempla, que é a existência de um poder moderador. Por um lado, algumas pessoas ligadas a um movimento político querem enxergar um poder moderador no artigo 142 da Constituição, justamente nas prerrogativas das Forças Armadas, que nem poder são pelo texto da Constituição. E aqui, convenientemente, deixam de lado o fato de que o presidente da República, como comandante das Forças Armadas, teria primazia sobre os demais poderes. Por outro lado, também é imprópria a afirmação de que o Supremo Tribunal Federal poderia exercer esse poder moderador.
ele é, sem dúvida, o guardião da nossa ordem constitucional, mas ele não se encontra acima dos demais poderes, nem pode exercer a prerrogativa de ser um censor prévio de opiniões que ele venha a julgar como inacessíveis ou como contrárias à Constituição. O que se deve combater e não se pode menosprezar são atos políticos e manifestações de opinião que sejam contrárias ao teor da nossa ordem constitucional. A incitação à quebra da nossa ordem democrática, a incitação, a sublevação contra os poderes constituídos, a insurreição e a formação até mesmo de grupos paramilitares que podem querer vir a afrontar as instituições. Isso deve ser combatido e vem sendo combatido no dito inquérito das fake news, que na verdade não apura simplesmente o compartilhamento de informações falsas, apura sim práticas delituosas contra as pessoas dos ministros do Supremo, mas também contra a ordem democrática no geral. Vale dizer que se houver algum abuso no tocante à imposição de medidas cautelares, como foi a medida cautelar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes de suspensão de acesso a algumas contas em redes sociais, isso pode e deve ser discutido no âmbito do próprio inquérito no Supremo Tribunal Federal, não se configurando enquanto uma censura prévia. Só poderia haver censura propriamente dita se não houvesse aqui o indício da existência de uma organização criminosa, às vezes até mesmo de um grupo paramilitar, montado com a finalidade específica de atentar contra a nossa ordem constitucional. Da mesma forma como nós devemos precaver contra abusos vindos do Poder Judiciário, é necessário não menosprezar o risco à democracia representado por esses grupos extremistas que têm um discurso nitidamente vinculado a ideias de derrubada da nossa ordem constitucional. Pois bem, para todos os lados dessa controvérsia, vale o velho conselho: abrir o manual de instituições, que é a Constituição, e reparar que no artigo 2º do texto constitucional, o que se pede dos poderes é o funcionamento harmônico e não o enfrentamento. Agradeço muito o comentário do Marcelo, acho que ajuda a enriquecer esse debate e aproveito para reforçar que o Livres sempre tem uma ampla diversidade interna de pensamento, né, que só enriquece a nossa associação. Todos nós estamos unidos por valores de amor à liberdade que falam mais alto do que divergências pontuais e se ordenam por 10 compromissos estatutários que norteiam a nossa atuação. Se você ainda não conhece, pode conhecer no nosso site, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. A Câmara dos Deputados definiu ontem como prioridade a tramitação da nova lei do gás, que pode trazer mais abertura e competição a esse mercado. Quem explica pra gente é a diretora de Políticas Públicas do Livres, Isabela Patriota. O intuito desse projeto é diminuir todos os embaraços e entraves para a comercialização e transporte de gás natural do Brasil. Apesar de sermos produtores desse recurso, nós temos um dos mercados menos competitivos e mais caros do mundo, não apenas em nível de consumidor final, como também em toda a cadeia produtiva. Assim, com essa nova lei, após a sua aprovação e a sua discussão, nós teremos um mercado menos burocrático e nós diminuiremos o monopólio real que é dado hoje à Petrobras, dada toda a burocracia do setor. Apesar de não haver um monopólio legal para a Petrobras, existe um monopólio real, dadas as circunstâncias de produção e comercialização e transporte na área no Brasil. Olha, um estudo da Oxfam, que é uma ONG ativista contra a desigualdade, ganhou manchete na imprensa brasileira dizendo que os bilionários enriqueceram com a crise da Covid. Só que não é bem assim, né? Quem vai esclarecer pra gente é a coordenadora da Setorial de Economia do Livres, Débora Bizarria. Tivemos várias manchetes falando sobre o tal relatório da Oxfam, que afirma que o patrimônio líquido de bilionários brasileiros cresceu 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Ou seja, será que durante a pandemia, o momento em que tantos brasileiros perderam seus empregos, parte da sua renda ou mesmo tantos morreram, durante esse período os bilionários saíram lucrando? Será mesmo? Bom, como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Isso porque se você prestar atenção e ler mais a fundo o relatório da Oxfam, você percebe que eles fizeram um recorte temporal bastante específico. Eles não fizeram uma análise completa da pandemia. Ao contrário, eles fizeram uma análise entre março e julho desse ano. Isso porque, se você puxar na sua memória,
ou mesmo procurar no Google, você vai perceber que o pior momento justamente para os investidores e para as ações das empresas que estão cotadas na Bolsa foi justamente o mês de março, né? E mesmo agora, essas empresas e esses investidores não recuperaram seu volume financeiro pré-pandemia. Então, ao fazer uma análise tão descuidada e até conveniente, eu diria, seria como, para fazer uma analogia com um exemplo que eu vi no Twitter, seria como eu reassistir aquele jogo do 7-1 do Brasil contra a Alemanha de 2014, mas decidi que só vou assistir os últimos 11 minutos de jogo. Qual vai ser minha conclusão natural? Que, na verdade, o Brasil ganhou de 1-0 da Alemanha. Sabemos, eu e você, que a verdade não foi essa. Do mesmo jeito, o relatório do Oxfam não faz uma análise completa da pandemia, apenas escolheu analisar o período de pior momento para os investidores e para quem tem investimentos na Bolsa e a recuperação após isso. Então, claro que haveria um ganho líquido no final das contas. É importante frisar que os dados, a ciência e a estatística são ferramentas fundamentais na hora que a gente vai fazer uma análise de cenário, entender a nossa realidade e, assim, depois de fazer todo esse trabalho, propor uma política pública. Mas não dá para fazer proposta de política pública, como a Oxfam fez no caso desse relatório, quando os meus dados e a minha análise de cenário é tão descuidada e até meio mal feita. E é por isso que é importante a gente também ter cuidado com as coisas que a gente lê nos jornais. Às vezes, por mais bem intencionadas que algumas organizações sejam, ao tratar de desigualdade, de pobreza e de vários outros temas que são importantes, um erro estatístico ou um mau uso dos dados pode levar a uma conclusão que não é bem verdadeira, assim como o Brasil não ganhou da Alemanha de 1-0 lá em 2014. Ontem o Banco Central anunciou o lançamento de uma nova cédula de R$200. A nova nota vai entrar em circulação a partir do final de agosto e terá como mascote o lobo-guará. Com histórico de inflação no Brasil, criar notas com alto valor desperta medo em muita gente. Mas será que tem motivo real para temer? O que é que significa a criação dessa nova cédula? Quem vai responder para a gente é o economista Renan Pierre. Nova nota de R$200 do Banco Central não necessariamente sinaliza um aumento da inflação no futuro. Quer dizer, com a crise do coronavírus, a gente tem um aumento da demanda por moeda, principalmente porque muita gente acaba guardando dinheiro na forma de moeda. A gente sabe que a taxa de bancarização do Brasil ainda é muito baixa, né, e até mesmo por uma questão de risco, muito boato de que poderia ter problemas no sistema financeiro. Também com os pagamentos do auxílio emergencial, é mais gente sacando dinheiro e a necessidade de prover mais dinheiro na economia. Então a nota de R$200 facilitaria essas coisas. Também tem uma questão de composição de valor, quer dizer, ao longo dos anos, é claro que a gente tem uma taxa de inflação, que mesmo que não seja alta, se você acumular, olhar para o acumulado ao longo de vários anos, a gente tem que os R$100, que era muito dinheiro há muitos anos atrás, já não é tanto assim. Então facilita os negócios a nota de R$200. Claro que em economias com inflação alta é comum os governos lançarem notas maiores, mas não é o caso agora. A inflação está baixa e a gente, por enquanto, não tem sinalização de abandono das metas de inflação. E agora vamos conhecer o publicitário e comunicador Leonardo Souza, líder Livres em Natal. Mas há 5 anos eu me tornei comunicador no meu estado, apresentando um programa na TV aberta que me levou a todos os municípios para mostrar suas riquezas, potenciais e curiosidades. E isso, você talvez possa imaginar, transforma a gente como ser humano e nos faz querer transformar o meio que vivemos também. Não é à toa que eu me tornei um defensor das causas coletivas, do desenvolvimento com expansão das capacidades, e neste aspecto eu fico honrado de ser um líder Livres em um momento importante para a nossa sociedade, por acreditar sobretudo que as bandeiras que defendemos aqui são necessárias para o nosso país. Portanto, contem comigo. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, o Livres Notícia traz para você sempre, de segunda a sexta-feira, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.